Nesta aula, vamos falar sobre rasterização de triângulos. Após as operações de modelagem, visualização, projeção e mapeamento para a tela, o processo de rasterização inicia com todos os vértices de todos os triângulos posicionados em coordenadas de tela. A região de desenho é dividida em um certo número de pixels, e o nosso objetivo é definir a cor de cada pixel para representar nossos objetos. A primeira etapa de rasterização é a geração de fragmentos, onde determinamos os pixels que precisarão ser preenchidos para representar cada triângulo ou linha. Note que nem todos os fragmentos se tornarão pixels na imagem final, visto que alguns podem ser descartados, por exemplo, por causa de oclusões. Também, em algumas situações, mais de um fragmento podem ser combinados para gerar um único pixel. Nesta etapa, os atributos numéricos dos vértices, que são computados no Vertex Shader, são interpolados, gerando atributos para cada fragmento. Isso é feito, por exemplo, para a cor, além de outros atributos, como vetores normais. Para rasterizar um triângulo, precisamos então primeiro encontrar os pixels que pertencem ao triângulo. Esta etapa é muitas vezes conhecida como Triangle Pixel Coverage. Depois, precisamos interpolar os atributos dos vértices para os pixels. Para a rasterização de triângulos, existem vários possíveis algoritmos, e a escolha depende de alguns fatores, como o tamanho esperado de cada triângulo, isto é, se cada triângulo cobre muitos ou poucos pixels, também se a implementação será feita em hardware ou em software, e por fim, se esta será uma implementação paralela ou serial. Em aplicações modernas, normalmente temos milhões de triângulos que são relativamente pequenos, e estes são rasterizados em hardware de maneira paralela. Um algoritmo clássico para a rasterização de triângulos se chama de edge walking. A ideia é primeiro rasterizarmos as arestas do triângulo com o algoritmo de Bresenhan que vimos na aula passada. Depois, vamos preencher os intervalos horizontais para cada fileira de pixels contidos no triângulo. Durante esse processo, já realizamos uma interpolação linear dos atributos. Neste exemplo, fazemos isso para determinar a cor de cada pixel. Esse algoritmo é pouco utilizado atualmente devido à sua dificuldade de paralelização. Em particular, a implementação precisa tratar de alguns casos de maneira diferente, dependendo da orientação do triângulo. Um outro algoritmo bastante simples seria um algoritmo força bruta. Isso é, para todos os pixels do frame buffer, testamos se cada pixel pertence ou não ao triângulo, e em caso positivo, realizamos a interpolação dos atributos e desenhamos o pixel, como veremos em mais detalhes a seguir. Esse algoritmo é facilmente paralelizável, visto que podemos processar todos os pixels em paralelo de maneira independente. Entretanto, obviamente temos um problema, visto que estaremos processando desnecessariamente um número enorme de pixels, visto que, para triângulos pequenos, somente um percentual muito pequeno dos pixels será de fato pertencente ao triângulo. Podemos melhorar esse algoritmo simplesmente testando um número menor de pixels, isso é, não precisamos testar todos os pixels do frame buffer. Podemos, por exemplo, percorrer somente os pixels pertencentes à bounding box do triângulo. Uma bounding box é a menor caixa que contém um certo objeto, neste caso, o nosso triângulo. Para a rasterização, portanto, somente os pixels contidos na bounding box serão testados se pertencem ou não ao triângulo. Em caso positivo, realizamos a interpolação dos atributos e desenhamos o pixel. Uma bounding box alinhada aos eixos horizontais e verticais, como vemos aqui, pode ser computada de maneira muito fácil. Vemos aqui em verde a Axis Align Bounding Box do triângulo com vértices A, B e C. Esta caixa é definida através dos pontos P e Q, que determinam o canto inferior esquerdo e superior direito da bounding box. O ponto P, portanto, tem suas coordenadas definidas como sendo o mínimo entre as coordenadas dos três vértices do triângulo, e o ponto Q pelo máximo. Em alguns casos, entretanto, mesmo com o uso de uma bounding box, podemos ter computação desnecessária.
Como vemos aqui para este exemplo, um grande percentual dos pixels dessa bounding box ainda não pertence ao triângulo. Por este e outros motivos que implementações modernas utilizam rasterização hierárquica, onde os pixels são agrupados em blocos ou tiles e estes são tratados em grupos. Por exemplo, o bloco que vemos aqui, realçado em azul, contendo 9 pixels, não intersecta o triângulo, e, portanto, não precisamos testar individualmente cada pixel pertencente ao bloco contra o triângulo. Recomendamos a leitura desse artigo para uma visão detalhada de uma arquitetura de rasterização moderna. Até o momento, falamos de algumas estratégias de como definimos regiões onde iremos buscar pixels que potencialmente pertencem a um certo triângulo. Vamos agora ver como que determinamos se um certo pixel está de fato dentro do triângulo. E também como que interpolamos os atributos dos vértices para os pixels. Para isso, utilizaremos a abordagem conhecida como Edge Equations. Uma Edge Equation é utilizada para determinarmos se um certo ponto está à direita, à esquerda ou em cima de uma certa reta infinita em duas dimensões. No exemplo que vemos aqui, a reta é definida pelos pontos A e B. Para determinarmos de qual lado da reta está um certo ponto, podemos utilizar o vetor W que vemos aqui, que é ortogonal à reta. Se realizarmos o produto interno do vetor W com o vetor mostrado em verde, computado através da diferença do ponto P com o ponto A, veremos que o valor desse produto interno é positivo. Isso indica que o ponto P está situado do lado da reta apontado pelo vetor W. Neste caso, está à direita. Se fizermos o mesmo para o ponto Q, construindo o vetor Q-A e realizando o produto interno com o vetor W, teremos um resultado negativo, indicando que o ponto Q está à esquerda da reta. Por fim, se realizarmos o mesmo teste com o ponto R, o resultado será zero, visto que o ponto R se encontra exatamente em cima da reta definida pelos pontos A e B. Para representarmos a equação que define esse teste do produto interno, precisamos primeiro definir o vetor W. Este pode ser construído a partir da rotação de 90 graus no sentido horário do vetor V que vemos aqui. Este vetor V está alinhado com o sentido da nossa reta, de A para B, e, portanto, pode ser construído a partir da diferença B menos A. Isso irá resultar em dois coeficientes Vx e Vy. Aplicando uma rotação de 90 graus no sentido horário a este vetor V, não é difícil de vermos que o coeficiente do vetor W serão Vy e menos Vx. Se considerarmos nosso teste do produto interno com o vetor W para um certo ponto qualquer P, considerando que este ponto P possui coordenadas x e y, podemos expandir nosso produto interno como vemos aqui. Para isso, utilizamos as coordenadas ax e ay do ponto A e vy e menos vx do vetor W. Podemos expandir essa expressão de maneira que vemos aqui. Então, vamos agrupar alguns termos, chamando vy de A, menos vx de B, e menos vy vezes ax mais vx vezes ay de C. Assim, temos uma função linear em x e y, que é conhecida como a edge equation ou edge function da reta definida pelos pontos A e B. Note que essa edge function considera um sentido para a reta, sendo este de A para B, isso é, no sentido do vetor V que vemos em laranja. Esta edge equation pode então ser utilizada para realizarmos os testes que havíamos feito antes com o produto interno. Temos o seguinte: todos os pontos com coordenadas x e y que estão à direita da nossa reta AB resultarão em um valor positivo quando avaliados na edge equation. De maneira similar, todos os pontos com coordenadas x e y que estão à esquerda da nossa reta AB resultarão em um valor negativo quando avaliados na edge equation. Isso é válido quando estamos considerando a reta no sentido de A para B. Se adicionarmos um terceiro ponto C, podemos considerar a reta de B para C. Note que, como o sentido dessa nova reta é de B para C, este lado
está à esquerda da reta BC e, portanto, todos os pontos com coordenadas x e y nessa região resultarão em um valor negativo quando avaliados na edge equation de BC. Como antes, pontos do outro lado da reta resultarão em um valor positivo. Por fim, se considerarmos a reta definida entre os pontos C e A, construímos um triângulo. Note que todos os pontos dentro do triângulo possuem todas as três funções positivas. Pontos que estão fora do triângulo resultarão, no mínimo, em uma edge equation com valor negativo. Portanto, um pixel centrado na posição x e y será considerado dentro do triângulo ABC quando as três funções das arestas, isso é, edge equations, dão resultado positivo quando avaliadas nas coordenadas x e y desse pixel. Nosso algoritmo de rasterização de um triângulo, então, se torna o seguinte. Para cada pixel em uma certa região de busca que contém o triângulo, nós avaliamos as três edge equations para esse pixel. Se os três resultados forem positivos, o pixel pertence ao triângulo e será desenhado. Isto é, iremos interpolar os atributos dos vértices, como suas cores, para o pixel. Essa interpolação de atributos é feita da seguinte maneira. Todo ponto P pertencente a um triângulo pode ser escrito através de uma combinação convexa dos vértices do triângulo. Essa combinação é dada pelos coeficientes alfa, beta e gama que vemos aqui, e são chamados de coordenadas baricêntricas para o ponto P em relação ao triângulo ABC. Como já vimos, as coordenadas baricêntricas respeitam duas propriedades. Primeiro, a soma de alfa, beta e gama é sempre igual a 1. E segundo, alfa, beta e gama estão todos no intervalo fechado de 0 a 1. Visto que a posição do ponto P é dada pela mistura que vemos aqui das posições dos vértices A, B e C, qualquer outro atributo do ponto P será dado pela mesma mistura. No exemplo que vemos aqui, o atributo de cor do pixel na posição P será dado pela mistura das cores dos vértices A, B e C, utilizando exatamente os mesmos pesos alfa, beta e gama. Com isso, se temos os vértices A, B e C que vemos aqui, respectivamente com as cores vermelho, azul e verde, estas serão as cores geradas para cada pixel do triângulo formado por A, B e C. O pixel que vemos aqui com uma cor roxa está posicionado exatamente em cima da aresta entre os pontos A e B. Ainda mais, esse ponto está exatamente na metade da distância entre A e B. Isso significa que o ponto P é igual a 0,5 vezes A, mais 0,5 vezes B, mais 0 vezes C. Portanto, a cor desse pixel será também igual a 0,5 vezes a cor de A, mais 0,5 vezes a cor de B, mais 0 vezes a cor de C. Isso resulta na cor roxa que vemos aqui. No modelo de cores RGB que veremos em uma próxima aula, os pontos A e B possuem cores representadas pelos números mostrados aqui. A cor do pixel no ponto P será então dada pelos números que vemos aqui. Para um certo pixel posicionado na posição P, precisamos então saber como encontrar as coordenadas baricêntricas alfa, beta e gama para que possamos realizar a interpolação de atributos. A interpretação geométrica dos valores de alfa, beta e gama é a seguinte. O ponto P está a uma certa distância d da aresta BC. O vértice A está a uma certa distância L da mesma aresta BC. A coordenada baricêntrica alfa do ponto P nada mais é do que a razão entre a distância d e a distância L. Se pegarmos o vetor W, que é ortogonal à aresta BC, a distância d pode ser computada através da projeção ortogonal do vetor que vemos aqui em verde no vetor W. Isto é, a distância d é dada pela projeção do vetor P menos B no vetor W. De maneira similar, podemos computar a distância L do ponto A. Podemos simplificar essa equação cancelando os fatores que dependem da magnitude do vetor W.
O que sobra no nosso numerador é exatamente a edge equation que acabamos de derivar antes, isso é, a edge equation da reta BC avaliada nas coordenadas do ponto P. O mesmo acontece para o nosso denominador, que é igual à edge equation da reta BC avaliada nas coordenadas do ponto A. Isto é, a coordenada baricêntrica alfa do ponto P nada mais é do que a razão entre a edge equation BC, avaliada no ponto P, e avaliada no ponto A. O mesmo acontecerá para as outras coordenadas beta e gama, utilizando respectivamente as edge equations CA e AB. Assim, podemos facilmente encontrar as coordenadas baricêntricas de um ponto P qualquer pertencente ao triângulo. Nosso algoritmo para a rasterização de um triângulo então fica o seguinte. Iniciamos computando as constantes necessárias das edge equations das três arestas do triângulo. Então, iremos percorrer todos os pixels com posições x e y dentro de uma certa região de busca que contém o triângulo. Para cada pixel, computamos as coordenadas alfa, beta e gama. Se estes três valores forem positivos, como vimos antes, isso significa que o pixel está dentro do triângulo. Então, utilizamos as coordenadas baricêntricas alfa, beta e gama para interpolar uma cor para o pixel a partir das cores dos vértices A, B e C. Então, desenhamos o pixel na posição especificada com a cor que computamos. Este mesmo processo é utilizado para interpolar qualquer outro atributo numérico do pixel. Por exemplo, podemos gerar um vetor normal associado ao ponto P, interpolando os vetores normais associados aos vértices A, B e C do triângulo. Como veremos em aulas futuras, normalmente utilizaremos este vetor normal, junto com outros atributos, como a cor interpolada, em um modelo de iluminação, que irá computar a cor final do pixel. E este será a cor utilizada para desenhar o pixel. Para desenharmos os triângulos de uma cena, esse laço de repetição que vemos aqui será potencialmente repetido milhares ou até milhões de vezes. Logo, queremos minimizar o custo de cada repetição. Em particular, operações de multiplicação e divisão utilizadas na computação das coordenadas baricêntricas alfa, beta e gama são normalmente operações com alto custo computacional. Entretanto, note que as edge equations são funções lineares em x e y, isto é, por exemplo, para a primeira edge equation da reta AB, ao incrementarmos x em uma unidade, o valor da função aumentará em A1 unidades. Logo, podemos utilizar a ideia do Digital Differential Analyzer, que vimos na última aula, para diminuir o número de instruções dentro do nosso laço de repetição. Fazendo isso, obtemos o algoritmo que vemos aqui, que é mais complicado, entretanto é mais eficiente. Note que inicializamos as coordenadas alfa, beta e gama fora do nosso laço de repetição. E dentro do laço, atualizamos esses valores somente com somas, sem utilizarmos divisões ou multiplicações. Alguns dos outros termos que vemos aqui podem também ser pré-computados fora do laço. Recomendamos que você pause esse vídeo e analise esse pseudocódigo. Vamos agora falar sobre alguns detalhes de implementação importantes. O algoritmo que vemos aqui testa se os valores das edge equations são estritamente maiores do que zero. Isso significa que quando temos pixels cujos centros estão exatamente em cima de alguma aresta de um triângulo, estes não serão considerados como pertencentes ao triângulo. Podemos nos perguntar se isso é um problema. A resposta é que sim, visto que normalmente triângulos pertencem a uma malha de triângulos conectados. E se pixels exatamente em cima das arestas não pertencem aos triângulos, teremos buracos no desenho de nosso objeto, como vemos aqui. Como que podemos evitar esses buracos? Note que não podemos simplesmente alterar os testes das edge equations para maior ou igual a zero, visto que nesse caso, os pixels que estão em cima das arestas que vemos aqui abaixo iriam pertencer ao mesmo tempo aos dois triângulos que vemos desenhados.
Isso significa que a cor final desses pixels, isso é, se eles serão laranjas ou azuis, dependerá de qual dos dois triângulos foi desenhado por último, o triângulo laranja ou o azul. Isso é um problema, pois a ordem de desenho não deve alterar o resultado final. O problema dos buracos pode ser resolvido se utilizarmos uma regra para definir qual triângulo irá conter os pixels de borda, de forma a manter uma consistência. Por exemplo, a API OpenGL define uma regra parecida com a que vemos aqui, onde para cada triângulo iremos desenhar os pixels sobre suas arestas da esquerda, mas não iremos desenhar os pixels sobre suas arestas da direita. Para o nosso exemplo, isso significa que os pixels marcados com os pontos em preto irão pertencer ao triângulo azul. Precisamos também de uma regra similar para arestas horizontais. Mesmo com esses cuidados, buracos ainda podem ocorrer ao desenharmos triângulos muito finos, como vemos aqui para um triângulo que foi rasterizado por uma GPU através de OpenGL. Esse tipo de problema, entretanto, não é muito crítico, visto que somente conseguimos ver esses buracos por causa do zoom que fizemos aqui. Se desenharmos esse triângulo em seu tamanho original, o buraco é praticamente invisível. Para finalizarmos essa aula, vamos falar de algo que chamamos de interpolação perspectivamente correta. Note que nossos modelos geométricos são definidos em 3 dimensões. Entretanto, o processo de rasterização que vimos nessa aula ocorre após a projeção e após mapeamento para coordenadas de tela. Isso é, estamos interpolando atributos em 2 dimensões sobre a tela. Podemos nos perguntar se isso está correto, visto que nossos objetos são tridimensionais. A resposta é que esse processo gera um resultado errado quando estamos trabalhando com projeção perspectiva. Para vermos que isso é verdade, lembre-se do nosso frustum de uma câmera perspectiva. Dado um triângulo em 3 dimensões, a projeção perspectiva irá projetá-lo no plano de projeção bidimensional. Para facilitar a nossa análise, vamos ver esse processo com uma ilustração simplificada que vemos aqui. O vértice A do nosso triângulo é projetado no ponto A'. O vértice B é projetado no ponto B'. Um certo ponto C, que está exatamente no meio do triângulo, é projetado no ponto C'. Note que antes da projeção, o ponto C era exatamente o ponto médio entre A e B. Entretanto, após a nossa projeção perspectiva, o ponto C' não é o ponto médio entre A e B. Isso é um problema, visto que realizamos interpolação de cores em coordenadas de tela. E como o ponto C' não é o ponto médio entre A' e B' em coordenadas de tela, sua cor não será exatamente a média entre as cores de A' e B'. Note que, do ponto de vista do nosso modelo 3D, a cor do ponto C deveria ser exatamente a cor média entre as cores de A e B. Portanto, iremos gerar uma cor errada para o ponto C', que é a projeção do ponto C. Para obtermos uma interpolação de atributos dos vértices, que é perspectivamente correta, precisamos utilizar uma interpolação chamada de hiperbólica ou racional. A interpolação linear que vimos nessa aula é uma parte dessa interpolação hiperbólica. Não iremos entrar em mais detalhes sobre isso, mas alunos interessados podem ler a seção do livro indicado aqui e também cursar a disciplina 0.009. Para termos uma ideia da importância do uso de interpolação perspectivamente correta, vemos aqui uma parede composta por 2 triângulos que está sendo desenhada utilizando mapeamento de texturas, que veremos em uma próxima aula. A textura quadriculada que vemos aqui é aplicada nos triângulos através de coordenadas de textura, e essas coordenadas são atributos dos vértices, que, portanto, são interpolados para todos os pixels do triângulo durante a rasterização. Ao utilizarmos interpolação perspectivamente correta desses atributos, obtemos o resultado esperado ao gerarmos uma imagem dessa parede vista de um certo ângulo. Entretanto, se utilizarmos interpolação linear pura, obtemos um resultado errado, como vemos aqui à direita. Note que a quebra que aparece na textura
decorre da interpolação incorreta dos atributos dos triângulos que vemos aqui. Uma GPU faz automaticamente interpolação perspectivamente correta com o OpenGL. Isto é, se temos uma variável em nosso Fragment Shader correspondendo a um atributo interpolado pelo rasterizador, esse atributo já estará correto quando usamos uma projeção perspectiva. A interpolação perspectivamente correta pode ser desabilitada em OpenGL, através do uso da palavra-chave NoPerspective.